química é um pedacinho da termodinâmica. A gente tem que ser bastante humilde aqui na química e reconhecer que o trabalho duro todo foi da física. A gente faz apenas uma pequena leitura envolvendo energia, obviamente, de forma muito pontual, muito específica, dentro das reações químicas. Então, é a parte da química que estuda as trocas de calor. Esse verbo trocar aqui, ele já vai vir coloridinho, como uma palavra-chave, assim, para estimular a sua leitura, sabe, estimular, assim, a sua memória. Essa palavra é muito importante, tá? Trocas de calor, ok? E no calor, tá, pessoal, eu vou colocar também um asterisco, vou escrever energia aqui em cima, porque a gente vai conversar sobre uma abordagem que o MEC está tendo e muito ultimamente nas suas provas, que é essa leitura de formas diferentes de energia. Energia muscular, energia eletromagnética, energia elétrica, mecânica. E eu percebi que na questão do ano passado, alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade para entender o fluxograma que o MEC propôs. E é uma coisa bem simples, então eu vou pautar bastante a minha aula em cima disso, das formas de energia. E quanto às trocas, bom, queridos, estas trocas podem acontecer de duas maneiras apenas. Ou com calor liberado ou com calor absorvido. Então você pode ter liberação barra absorção. Então, pessoal, e por que essa matéria é tão importante? Por que tu faz tanto drama e chama tanta atenção? Porque é uma matéria 50-50, assim, sabe? Você só tem duas opções, querido. Porque você só tem dois estados ou momentos numa reação química. O antes e o depois. E óbvio, a gente não pode empobrecer tanto assim uma reação química. A gente vai dar nome para esses estados, para esse antes e para esse depois, né? E esses nomes são reagente e produto. Então, o que é a termoquímica? É a parte da química que estuda as trocas de calor que acompanham as reações químicas. Tudo bem? As reações químicas. Bom, e como o professor acabou de falar para você, as reações químicas, elas sempre possuirão dois estados, um antes e um depois, né? O before e o after. E o que você lê ao ver esse antes e depois é substâncias reagentes e substâncias produzidas. E tu pensa, tá, mas para que tanto drama, tanto teatro, para uma coisa tão básica? É que assim, querido, esse é um momento onde você tem que ter essa chamada de atenção para você pensar um pouco como é possível haver troca de energia nessas transformações. E a explicação para isso ela é muito simples, porque reagentes e produtos são coisas diferentes. Tá, mas e daí que são coisas diferentes? Os átomos não são os mesmos? Como é que eu posso ter troca de energia se são os mesmos átomos? É porque a energia não está nos átomos numa reação química. A energia está aqui, querido, nas ligações. É num outro momento, ou digamos, num outro lugar, perdão, numa outra região. É nas ligações. Esse é um gráfico super importante, que é o gráfico que mostra a relação entre a distância e a energia armazenada num enlace de orbitais, ou seja, na formação de uma ligação atômica. E você pode perceber que dependendo da molécula ou da ligação atômica dos átomos, você pode ter mais ou menos energia. Mas, observem, independentemente dos átomos que você tenha, você sempre vai ter energia armazenada nessas ligações. Entretanto, algumas ligações são mais energéticas que outras. Vejam aqui a ligação que você tem com o neônio, tá vendo? Olha ali a ligação com o neônio. Agora olha como é que é o oxigênio. Viu ali? Olha ali a energia, não consegue nem ver, tem um poço de energia potencial que o gráfico nem pega. Agora, observem bem ali a ligação entre os argônios. Veja que a energia potencial aqui desse ponto, que o professor está mostrando para você ali, ó. Deixa eu colocar aqui devagarinho assim, pronto. Olha aí, ó, a energia potencial é menor do que a energia potencial que você tem no neônio.
Professor, não entendi muito bem esse gráfico. Bom, eu não vou esmiuçá-lo agora, eu só quero trazer para você um aspecto, que é o aspecto energia. Substâncias diferentes, ou átomos, desculpa, diferentes, quando formam seus enlaces eletrônicos, ou seja, constituem as suas ligações, armazenam nestas ligações justamente energia, por isso que o nome é energia potencial. Eu vou mostrar os vetores para vocês ali agora, para que vocês enxerguem. Olha ali os vetores, ó. Essas energias, elas são decorrentes das forças de atração e repulsão que ocorrem entre esses dois átomos. Então, quando os dois átomos se enlaçam, se amarram, eles guardam energia. Só que dependendo da combinação entre os átomos, eles podem guardar muita energia ou pouca energia. Por isso que quando os átomos eles se separam, tá vendo? Assim, e se recombinam, por exemplo, com outros átomos, você vai ter outras energias, como você pode ver aqui entre o oxigênio e o argônio. Observem que o poço de energia potencial ele já é um pouco diferente do oxigênio puro e é diferente também da ligação entre argônios. Então, o que eu quero mostrar para você é por que sempre tem demanda energética? Por que sempre tem variação energética? Porque a energia das ligações contidas nos reagentes não é igual à energia das ligações que existem nos produtos formadas. E se elas não são iguais, você só tem duas opções, ou é assim ou é assim. Ou o reagente tem mais, ou o produto tem mais. E é isso que eu quero trazer para ti. Por isso que é uma matéria muito fácil. Ela só tem duas possibilidades. E a gente vai aproveitar bem essas possibilidades para jamais cometer quaisquer equívocos que sejam. Né? Então, reagentes e produtos são diferentes e por este motivo, queridos, sempre as energias também serão diferentes. Sim, a energia que tu tem nos reagentes nunca será igual à energia que você, enfim, perceberá, constatará lá nos produtos. E deste modo, só haverá transformação química com mudança energética. Só que assim, professor, isso é mais do mesmo, isso eu já sei muito bem. Ou talvez, tipo, pô, é muito fácil de entender isso, beleza, vamos progredir. Calma, querido, é que agora eu quero trazer um pouco mais assim de MEC, um pouquinho mais de Enem. Essas energias, elas são chamadas de energia química. É uma expressão que está aparecendo muito. Quando você tem uma reação química, sempre você vai ter envolvido no processo energético energia química. O que é a energia química? A energia química é a energia das substâncias químicas. Tá, e onde se encontra a energia dessas substâncias? Como é que eu sei qual substância que tem mais e qual substância que tem menos energia? Ah, isso quem vai dizer, ó, justamente são as ligações entre os átomos das partículas da substância. Então, a origem de toda a energia química é a ligação atômica. Se você come um pão e você consegue sobreviver, é porque você extraiu a energia daquele pão e transformou-a em energia muscular. Se você usa gasolina para fazer um carro andar, o carro só andou porque ele extraiu a energia química da gasolina e transformou-a em energia mecânica. E assim por diante. Se você literalmente acendeu alguma coisa com uma pilha, é porque a energia elétrica gerada pela pilha veio a partir da energia química da reação. Então, isso é muito importante, a expressão energia química. E esse fluxogramazinho que eu vou montar para você aqui, ele é bem a cara do Enem. Então, não te assusta se não aparecer de novo agora aqui em 2019. A energia química, ela pode ser gerar outra energia ou pode ser gerada. Como assim? Muito ruim a explicação. Ué, mas o sunshine quando pega na folhinha, ele não gera a partir de energia eletromagnética energia química? Não foi essa a questão que o Enem cobrou agora em 2018, uma questão de fluxograma? Vi muita gente errando. O pessoal não sabia qual era o sentido na fotossíntese da energia eletromagnética, ela se transformava em quê? Então, a florzinha, a plantinha, ela pega a energia do sol e transforma essa energia no sol em substância. Falando em energia, né? Ali a gente tem muita energia
Muita caloria depois para queimar na zumba. Exatamente, isso aí no cangu, exato. Então, querido, é isso que o Sunshine faz. O Sunshine faz ali a incidência, né, de energia eletromagnética e no processo de fotossíntese você guarda essa energia eletromagnética na forma de uma substância química chamada glicose e o oxigênio reduzido. Então, o que acontece? A energia sempre vai ser assim, ó. Energia química em outra energia. E essa outra energia aqui, ela pode ser de várias formas. E pode ser calorífica, que é a mais popular, por isso que eu escrevi calor, tá? Calorífica. Pode ser muscular, pode ser mecânica, que vai de encontro a muscular, pode ser elétrica, e pode ser de tudo que é jeito. Calorífica. Por que está chamando atenção se isso é uma obviedade? Pois é, querido, mas é que o Enem trabalha com obviedades e eu não quero que você as erre em hipótese alguma. Calorífica, mecânica, deste modo, tá vendo? Aqui pode ser energia elétrica, eletromagnética, magnética, ok? E vamos colocar aqui os pontinhos para indicar a continuidade. Então são várias formas de energia que estão envolvidas nesse ciclo com a energia química quando você tem uma reação química. Tá, professor, mas e quais são as possibilidades? Ótima pergunta. No momento em que você me perguntou isso, você está pedindo uma análise qualitativa. Então vejamos, análises qualitativas. A análise qualitativa é o que a química faz. A química faz isso nesse contexto energia. Qualitativa. A química, ela vai dizer para você quais são as possibilidades de envolvimento energético numa reação. Se a energia é produzida ou se ela é, enfim, absorvida. E quando ela vai ser produzida e quando ela vai ser absorvida. Quem faz a quantificação é a física e a matemática. E nós usufruímos destes conhecimentos. Então, qualitativamente, funciona assim. Você só tem duas opções. Ou a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos, ou a dos produtos é maior que a dos reagentes. Quando a energia dos reagentes for maior que a energia dos produtos, é o caso clássico, por exemplo, da gasolina, do pão, do óleo diesel, da vela, de coisas que a gente usa para nos dar energia. Sempre quando o reagente tem mais energia que o produto, ao virar produto, ele faz isso aqui, ó. Presta bem atenção, vou mostrar aqui para você. Vamos fazer aqui a flechinha. Ele vai fazer isso aqui, ó. Reagente. Quando ele vira produto, presta bem atenção agora aqui, ó, ele vai sempre se livrar de calor. Produto, ele vai sempre ceder calor, sempre ceder energia. Então você vai ter o produto e o calor escrito aqui nos produtos. E esse calor, querido, obviamente é calor liberado, desse modo. Essa reação na qual o calor é liberado tem um nome bem bacana, bem bonito. Você, obviamente, já ouviu falar, se chama de processo exotérmico. Tudo bem? Processo exotérmico. São as reações onde os reagentes têm mais energia que os produtos e, na transformação em produto, o reagente sempre libera, sempre se desprende de calor, pensemos assim, de energia cedendo ao meio. Só mas é que é muito ruim ensinar assim, porque quando você fala alguma coisa que não diz respeito ao meu contexto e eu não consigo enxergar isso no meu dia a dia, eu não consigo entender, fazer relações. Muito bem, querido, tu tem total razão. Por isso, eu vou escrever alguns exemplos para você. Queimas, combustões, explosões. São exemplos de reações que produzem energia. Combustões, queimas. Tá aí, ó, queimas. Outro exemplo clássico, neutralizações. Neutralizações.
São exemplos clássicos de reações que produzem muita energia, liberam bastante calor. Tudo bem? Tá, mas então se tem uma reação onde o reagente tem mais energia que o produto, é uma obviedade. Tem que haver uma reação onde o produto é mais energético que o reagente. Genial! Exatamente isso. Pois, querido, quando você armazena energia na forma de uma substância química, aí você tem uma reação endotérmica. Mas é que as endos são mais complexas, as endos são mais difíceis. Por exemplo, como é que eu vejo numa equação química que a reação é endo? Querido, eu vou tirar essa dúvida para você, é muito fácil. Você vai ter assim o reagente mais calor. Ué, mas aí o calor, a energia, ela vai estar no reagente? Claro, porque é energia absorvida. E aí o reagente vai absorver essa energia. Tá, e daí? E daí ele vai aumentar muito a sua energia, chegando a um ponto de se transformar num produto muito energético, com muita energia guardada, armazenada, portanto energia potencial em meio às suas ligações atômicas. Tá, professor, e essa energia que vai para dentro das ligações, então é isso, né? Eu quero ser didático. A energia que sai das ligações é a exo, e a que entra nas ligações. Entra é dentro, então vamos usar um prefixo que lembre isso. E energia, temperatura, calor, termos, térmico, tá aí. Processo endotérmico. Lembra de endocarpo, essas coisas que te remetem a pensar em dentro. Tá, mas é que assim, de novo, acho que não... Quanto tempo faz da aula? Não parece faz tanto tempo assim pela idade, né? A tua cara parece bem velha. É, exatamente, aliás, eu vou mostrar minha foto velha. Desculpa, tá? Mas eu tenho que fazer isso. Tá, pronto, desculpa, pronto, tá aqui, esse sou eu. A pessoa nem mudou muito, não, ele tá quase igual, pois é, então se dá aula há tanto tempo, já deveria saber que eu não aprendo sem exemplos contextuais. Se eu não enxergo isso no meu dia a dia, como é que eu vou conseguir relacionar com as minhas crenças ou ideias? É verdade, querido, tem total razão. Então a principal, sem sombra de dúvidas, é a fotossíntese. Pense na rúcula, pense no brócolis. A fotossíntese é a principal reação endotérmica para a vida, para a existência de organismos. Mas é que tu só sabe essa também, né? Tu nunca dá outro exemplo, mas a gente fez um outro exemplo em aula. Eu não fiz uma eletrólise contigo? Então, qualquer tipo de decomposição é um exemplo de reação de absorção de energia. Tá, mas e onde na eletrólise tinha absorção energética? Ué, mas eu dava choque na água para fazer hidrogênio. Se eu dava choque na água para quebrar a água, para onde é que ia aquela energia elétrica? Ia para a água, ia para as ligações que uniam os átomos de hidrogênio, porque é para lá que vão as coisas. Pessoal, mas é que ficou meio confuso esse seu quadro. Esse quadro, ele é um mapa conceitual praticamente, para você seguir ali alguns indícios, algumas referências e principalmente para encerrar o nosso fluxogramazinho, que é o seguinte. Sempre que a energia química gera outra forma de energia, você tem uma reação exo. Porque você pega uma substância que é muito energética e você transforma essa energia, dissipando-a na forma de calor, na forma de energia mecânica, energia muscular, energia eletromagnética. De certa forma, tem luz saindo de uma reação química. Tem, querido. Tu não lembra aquela vez que o professor pegou magnésio e queimou e ficou bem branco, ficou um clarão? Então aquilo ali é um exemplo de reação de decomposição, de oxidação, do magnésio. E naquela reação de oxidação do magnésio tinha produção de luz, tinha emissão de luz. Então tem também liberação de ondas eletromagnéticas, energia mecânica, calorífica, mas de fato a mais popular é o calor. Então você vai encontrar nas reações quase que majoritariamente energia calorífica. Agora, quando essas formas de energia, seja o sunshine, seja o aquecimento, o calor, seja energia elétrica, ela gera substâncias químicas que são muito energéticas, aí você tem um processo endotérmico. Funciona assim. E acabou a matéria.
Eu tô livre, eu não acredito, eu tô de férias, eu tô emocionado, eu já comprei aqui no aplicativo o ingresso para ver o Rei Leão, eu vou fugir daqui. Calma, querido, você já sabe o final, você já sabe o final, você spoiler, todo mundo já viu, não sabe? Então calma, calma porque a gente viu a parte qualitativa. Não dá para ficar só aqui, não dá, me desculpa, sinto lhes informar. Mas a gente precisa quantificar, eu preciso saber quanto tempo de esteira eu tenho que fazer para queimar um X-ovo. Eu tenho que saber, mas é verdade, eu tenho que saber assim, ó, qual é a energia da gasolina, quanto que um tanque de óleo diesel vai poder fazer eu andar com o meu caminhão para fazer o meu frete. Então eu tenho que saber dessas coisas, e para eu saber dessas coisas, eu não posso fazer de uma forma tão assim, primitiva, tão grosseira, só tentando. Não, você precisa de uma quantificação, para que você saiba. Eu vou fazer uma coisa muito ruim agora, aí tem traquinas aí em cima, tu pode dar uma olhadinha ali, Carol Sarmento, poderia? Tu quer dar uma olhada ali? Eu vou adivinhar a porção, não me fala, é de 30 gramas, sim ou não? Porção? Sim. 30 gramas, corresponde a 3 biscoitos, sim ou não? Sim. Exatamente, impossível comer apenas 3, eu sei. Tá, não olha assim pra mim. Qual é a energia? Não me fala, eu vou adivinhar. 152 quilocalorias, sim ou não? Ai, errei ali um pouquinho mais ainda. Tu vê, é assim que a gente usufrui desse conhecimento. A gente quantifica e sabe, pela porção que a gente está consumindo, quanto de energia aquilo ali vai gerar. Então depois a gente vai calcular quanto de energia a gente vai gastar, que energia intelectual, ok? Para você não se sentir mal ao comer um pacote inteiro. Então, queridos, vamos lá. Eu fiz 2 perguntas muito didáticas para você refletir sobre como medir a energia de uma reação química? Como eu faço para medir isso? Eu quero quantificar. Para eu responder essa pergunta antes, a gente vai pegar outros exemplos. Por exemplo, eu quero saber mais ou menos assim, qual é o comprimento desse trecho aqui, desses 2 pontos, entre as minhas 2 mãos aqui? Qual é o comprimento que eu tenho aqui? Chuta-se um número, só para... Se a pessoa não consegue enxergar, não tem acesso a esse comprimento aqui. Você está vendo, você precisa dizer para essa pessoa. O que você diria? Ah, mas poderia ser polegadas também, né? Não poderia ser uma jarda? Poderia. Léguas submarinas? Poderia ser também. Né? Não teriam várias formas de medir esse comprimento, sabe por quê? Porque existe a referência jarda. Existe a referência metro, que é dos franceses. Existe a referência polegada, que é dos polegares. E assim vai. Então, queridos, para conseguir medir alguma coisa, tu precisa de uma referência. E aí vem a minha pergunta, qual é a referência para medir energia? Qual é a referência para medir energia? Ah, pessoal, é caloria e joule. Isso aí todo mundo fala, porque está escrito ali, a gente está acostumado, mas você sabe como é que foi feita a caloria? Como é que foi medida a caloria? Ah, vou te mostrar agora. Funciona assim como o quilo. Lembra? O quilo é a nossa referência para massa. O quilo veio de quem? Da água, que é a substância referência para praticamente tudo em termos de medição. Referência de densidade, referência do que tu vai enxergar agora, que eu vou te mostrar. Né? Quer ver? Olha só. É impossível um aluno passar com compreensão plena sobre medição de energia sem olhar isso aqui. É impossível. Se não passou por isso aqui, ele não entendeu. Vou te mostrar. Sabe como é que foi medida essa quantificação de energia? Foi assim. As pessoas pegaram assim, precisamos de uma referência. Qual vai ser a nossa referência? A água. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma quantidade de água. Pega aí. Tá, eu vou olhar aqui essa água. Quanto eu tenho de água ali? Ah, eu tenho 1 quilo de água ou 1 litro. Beleza. Bota o termômetro. Esse termômetro aí é em quem? Fahrenheit, Kelvin, grau Celsius. É o que eu tenho. Beleza, que seja grau Celsius. Sem problema, não quero briga. Tá, o que eu faço agora? Bom, vamos esquentar. Esquenta aí. Vai. Foi, começou. Quanto esquenta, tu fornece calor. Energia, tá vendo subir ali? Tá vendo subir? Sabe o que é isso aí, querido? Assim, ó. A energia fornecida para que 1 grama aqui dessa água eleve 1 grau Celsius foi chamada de caloria. Então, como não se tinha, enfim, como uma palavra específica para falar dessa demanda, desse fluxo, na verdade, de energia que enfim, vinha aqui para a água, chamavam de calórico, calorífico, de calor, obviamente que energia em trânsito, surgiu esse neologismo que é a caloria. E para que você tenha caloria, você precisa ter uma substância de referência. E essa substância é a água. E é baseada na
água que a gente consegue comparar todas as outras substâncias. Se alguma substância ela consegue absorver mais calor para que 1 grama da sua massa eleve 1 grau Celsius, ela tem os físicos deram um nome para isso. Ela tem um calor só dela, um calor dela, calor específico, maior que o calor específico da água. Agora, se uma substância precisa de menos energia para que 1 grama da sua massa eleve 1 grau Celsius, ela tem um calor específico menor do que o da água. Se uma substância ela precisa de 2 vezes mais energia para que 1 grama de sua massa eleve 1 grau Celsius, ela tem o dobro do calor específico da água. Entendeu? E, enfim, o contrário, né? Enfim, a relação oposta também é verdadeira. Então, essa relação de caloria, queridos, é baseada na água. Para você medir a energia de uma reação, você precisa de uma comparação, e a comparação é a água. E os físicos fizeram assim, eles usaram a água como referência, sempre comparando a água com as outras substâncias. Entretanto, você sabe que a física não usa como referência energética apenas a caloria. Eles usam outra referência energética chamada de Joule. E o Joule foi a maneira de inserir algo muito importante para os movimentos mecânicos, digamos assim, e que a física trabalha muito, que se chama Newton. O Joule traz o Newton para dentro da energia. Para eu saber quantos newtons de força eu vou conseguir gerar, por exemplo, ao fazer um aquecimento ou um resfriamento. É possível ver isso? É, graças ao Joule. Então, e como é que funciona isso? Vamos lá. O que é um Joule? O Joule é a força que se aplica a um corpo de massa 1 quilo para que ele acelere 1 metro por segundo. Joule. Essa definição de cartilha, mas você já enxergou isso? Vamos lá, vamos enxergar isso então. Funciona assim, ó. O que é o Joule? É isso aqui, foca. Óbvio, eles não deram no aplicativo 1 quilo. Esse aplicativo é meio estranho também, tem uma criança. O que eu vou botar uma criança? Mas tudo bem, pessoal, né? Isso é errado aí em alguns níveis, mas tudo bem. Vamos colocar aqui, não, esse aqui não. Eu quero isso. Sai, esse aqui vem, isso. Vamos supor que a massa deste frasco não seja de 100 quilos, seja de 1 quilo, tá? Então, como não tem 1 quilo, só tem 100, você vai ter que imaginar esses dois aqui, zero, sumindo, tudo bem? Já mandei um comentário dizendo, por favor, coloquem massas de 1 quilo. Já fiz isso lá pro pessoal do FET, certo? Mas enquanto eles não ouvem aí o pobre professor de química aqui, a gente vai brincar desse jeito. O que seria o Joule? O Joule é isso aqui, ó. Quando o bonequinho vem pra cá e faz força, empurra, vou empurrar. Olha ali, ó, vou começar. Ó, a força de atrito ainda é maior do que a força que eu tô aplicando, por isso que ele não sai do lugar. Agora eu tô começando a fazer mais força, fiz crossfit, fiz o burpee, eu me balancei, eu gritei, eu tô muito louco, e agora eu comecei a empurrar, e olha ali, eu vou vencer, eu rompi a barreira do atrito, olha a resultante. Só que eu tô acelerando, tá vendo que eu tô acelerando? Ó, porque eu consigo empurrar agora cada vez mais rápido, porque eu tô acelerando, olha a velocidade, tá aumentando, tá vendo a velocidade? Mas a aceleração, droga, para, isso, a aceleração, olha rápido, pelo amor de Deus. A aceleração tá mudando! Isso é o Joule, querido. Só que sobre 1 quilo. É a força que eu faço para mover um objeto de 1 quilo com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso é o Joule. Vai parar, tomara que não pegue ninguém. Então, vou botar o senhor ali em cima. Não, tô brincando. Não vou, nenhum acidente acontecerá aqui durante a aula de química, nenhum. Então, queridos, essas são as formas com as quais você quantifica a energia. Porque se você fala assim, pô, bem com isso aí é a reação que libera muita energia. Quanto? Daí você usa a referência da água ou usa a referência aqui do Joule, ou seja, dos newtons, ou seja, da força que você faz sobre um corpinho aí de 1 quilo, acelerando-o a 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Então, resumindo, para facilitar, não para complicar, quando você quer saber sobre energia, você tem que falar em caloria ou você tem que falar em Joule. Estas duas unidades sempre vão quantificar para você o quanto de energia está envolvido. A caloria ela pode ser escrita assim, é uma forma mais antiga e também um tanto quanto específica para produtos alimentícios.
Entretanto, hoje em dia já se substitui pelo quilocal até, enfim, nossas bolachinhas, nosso suquinho e assim por diante. Não esqueçam que o quilocal está para a caloria, para o cal, como o quilograma está para o grama. É uma relação de 1000 vezes, ou 1000 partes. Ou a caloria é 1/1000 da quilocaloria, bem como o joule é 1/1000 do quilojoule. Na conversão matemática, uma caloria corresponde a 4,18 joules. Tem que fazer essa conta? Jamais. Você jamais vai fazer uma conversão numa prova de química. Entretanto, é legal que você lembre que quando for dado em caloria, você vai ler em caloria, quando for dado em joule, você vai ler em joule. Muitas calorias, muita energia. Muitos joules, muita energia também. Tudo bem? Agora, tem uma coisa que não dá para ficar para depois, tem que ser visto agora. Como é possível medir essa energia de uma reação, em caloria ou em joule? Como é que se faz isso? Porque eu até agora só sei que dão para mim no quadro era isso. Mas e como é que se faz isso? É importante saber? É essencial. A gente percebe que muitos alunos trazem dúvidas que são extremamente assim, basais, porque não entendem de onde esses valores vieram, como foram obtidos. E se você não entende, você vai ter algumas lacunas de aprendizagem que são, às vezes, muito derradeiras em certos exercícios. E eu falei tudo isso para mostrar para você um grande equipamento chamado calorímetro. Então, a pergunta didática para a gente inserir o calorímetro é: tá aí, beleza, eu já sei que se mede energia em caloria em joule, mas como é feito isso? Qual é o experimento capaz de medir o calor de uma reação? Ah, é o calorímetro. E você tem que entender o calorímetro. O calorímetro é uma grandíssima garrafa térmica. Ela é considerada hermeticamente fechada e 100% à prova de vazamento de calores. Ou de calor, desculpa, de energia. A gente diz que, basicamente, a energia que é dissipada para o meio aqui, ela é tão pequena que é desprezível. Portanto, vou fazer aqui um versinho para você lembrar do calorímetro. Tudo que acontece no calorímetro fica no calorímetro. Lembra daquele filme muito velho que é a Espera de um Milagre, que é o Tom Hanks, lá da milha, que tinha lá, enfim, a prisão, tinha o Joe Coffey. Exatamente, o que acontece na milha fica na milha. Pois é, a mesma coisa aqui, querido. O que acontece no calorímetro fica no calorímetro, nada vai sair. Portanto, observem bem como esse calorímetro ele é montado, ele é diferente do calorímetro que os físicos normalmente trazem para vocês. Porque os físicos eles usam o calorímetro para mostrar a transferência de calor, daí eles botam um corpo mais quente e um corpo mais frio, às vezes da mesma substância até. Só que nós não vamos fazer isso aqui. Aqui na química eu vou mostrar para você um calorímetro onde ele tem 2 compartimentos segmentados. Um onde vai acontecer uma reação química e a variação energética daqui de dentro vai surtir efeito aqui fora. Tá vendo? Tem uma... Saúde, querido. Tem uma caixinha aqui onde tem reagentes químicos e aqui fora tem água. Tudo que acontecer aqui dentro vai refletir na água aqui fora. Esse outro recipiente, ele é bastante delgado, ou seja, fininho, para que seja transferido ou absorvido o máximo possível de energia e a gente despreza, inclusive, quaisquer possíveis perdas energéticas que ocorram ali dentro. Tudo bem? Então, como funciona, pessoal? Se você fizer uma explosão aqui dentro, todo o calor gerado vai ser passado para a água. Tá, mas e como é que eu vou ver? Ah, querido, se o calor é passado para a água, o que acontece com o termômetro aqui, que está na água? Vai elevar a temperatura. Se ocorrer uma reação química aqui, onde houver absorção de energia, de quem a reação, o reagente vai tirar energia para poder reagir? Da água. Então você vai ver exatamente a quantidade, a temperatura, desculpa, variando aqui, a diminuição, abaixamento da temperatura, correspondente à quantidade de calor que foi cedido para a reação. Tá, mas eu não entendi esses fios. Como é que tu liga o teu cooktop? Vamos pra tua cozinha, vamos pro teu cooktop. Liga o seu cooktop. Quando você liga a válvula, o gás sai. Só que se não tiver um choquezinho, não tem fogo, não tem ignição. Porque a natureza te deu uma coisa chamada botão de start-stop. Como assim? Energia de ativação. Eu posso ter na minha mão aqui várias substâncias inflamáveis, mas eu escolho quando eu queimo elas, e não a natureza.
Por quê? Porque elas requerem ou necessitam de uma energia de ativação. Então, esses fiozinhos são justamente a fonte que fornecerá a energia para ativar a reação. É o choquezinho, que vai dar ali a ignição para a gasolina explodir e gerar calor para a água. Mas e como se calcula isso? Bom, tem algumas fórmulas para você calcular. Entretanto, antes de vê-las, não esqueçam, tudo que acontece no calorímetro fica no calorímetro. Todo o calor gerado na reação tem que ser absorvido pela água. Então, se você somar esse calor gerado e absorvido, o resultado é zero. Nada sai dali de dentro. Isso é super importante. Dito isso, voltemos. Os físicos usam muito o calor como transformação de fase. Então, eles gostam de dizer, uma substância foi derretida num calorímetro. Calcule a quantidade de calor latente envolvida nesse processo. Querido, isso é mais físico. Como a química não trabalha com mudanças de estado físico e sim com reações químicas, o calor latente não vai ser tão expressivo para nós aqui. A gente vai usar muito mais aquele calor cuja temperatura muda, desculpa, que quando é cedido ou, enfim, retirado, gera mudanças na temperatura do sistema. E esse calor é chamado de calor sensível. O calor sensível, ele basicamente vem da relação da capacidade térmica, que nada mais é que o calor específico da substância vezes a sua massa. Assim tu consegue calcular qual é o total de caloria ou joule que uma amostra de uma substância precisa para ter elevações ou reduções de temperatura. Então, eu acho que você já está acostumado com o quimacete, o que molha o quimacete. Já até conversamos sobre isso em outros momentos. O quimacete vai ser o nosso grande apêndice, nossa grande muleta aqui. Lembrem que o quimacete ele é calculado assim. ΔQ, que é o calor, tem que ser em caloria, se você usar o calor específico, obviamente em caloria, e o calor específico normalmente é dado em caloria. Lembrem disso. A massa tem que ser em grama, porque, de novo, o calor específico ele é calculado em caloria, grama por grau Celsius. Então, você tem que usar essas unidades, isso vai fazer uma diferença absurda na hora de fazer a sua continha. Tudo bem? Aí você pensa assim, professor, não me leva a mal, mas eu tô craque nisso, eu tive um monte de aula de calorimetria, eu sei tudo sobre isso em física. Pois é, querido, mas sabe que como estudante, pois todo professor ele não pode deixar de ser um estudante para não jamais esquecer como é o processo de aprendizado. E a gente vive aprendendo conforme a gente vai lecionando, né? Isso é uma coisa, uma máxima da educação. Aí tu pensa, que papinho demagogo, professor. Não, querido, é que assim, em 2011 e nos plantões, eu tô cansado de fazer essa questão aqui, que é uma questão de calorímetro, uma questão de física, que a prova da URGS colocou em química. Mas colocaram errado. Não, querido, porque ela envolve reações químicas. Não, isso aqui não. É esse aqui, para aí, só um pouquinho. Aqui, essa aqui. Questão, achei, pronto, passou, deu. Deixa eu só apagar. Essa questão aqui, que é uma questão que, olha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz, questão 47 da página 93. Quantas vezes nos plantões eu auxiliei alunos com ela, e por favor, não é uma crítica, é uma constatação de que eu, como professor de química, devo chamar mais atenção para estes aspectos, para que você não tenha nada de surpresa negativa. Nenhum ineditismo ruim na prova. Você não entendi nada que tu falou. Tá, vamos lá então. 47, página 93. Diz assim. Quando se adiciona água à cal viva, forma-se o cal extinta, de acordo com a reação abaixo. Ali você tem a reação. Se 5,6 gramas de cal viva, agora você pode pegar a sua caneta estabilo e destacar com a cor da sua preferência. Tudo bem? Fica a dica, tendência agora a cores cítricas. Isso, 5,6 gramas de cal viva. Foram adicionados a 1 quilo de água, que inicialmente estava a 20 graus Celsius. A temperatura final da água, com a cal, né? Sabendo-se que o calor específico da água é de 1 cal por grau Celsius, é aproximadamente me dá, digamos assim, um free pass para eu poder fazer arredondamentos grosseiros, né? Para eu poder fazer qualquer conta vergonhosa. Então, como a gente vai fazer essa questão? Pessoal, não faço a mínima ideia. Claro que sim, tu tem todo o aparato, tu tem tudo que nós precisamos aqui para podermos fazer a questão. Então vamos começar aos pouquinhos usando a nossa querida estequiometria.
Sim, querida para quem, professor? Olha, vamos lá, vamos devagarinho, me dá uma chance. Olha só, a continha que você tem aqui, a equação, ela mostra que a proporção entre os participantes é uma bela proporção de 1 para 1 para 1. Isso nos mostra que tudo que esse aqui tem, esse tem igual e aquele vai ter igual também. Portanto, vamos usar aqui a conjunção condicional se. Se houvesse, desculpa, desafinei, se houvesse um mol de óxido de cálcio, 1 mol de óxido de cálcio, 1 mol de óxido de cálcio consumiria 1 mol de água e formaria 1 mol de hidróxido de cálcio e produziria, como é que tu sabe que produziria? Porque está escrito ali, né? Ó, ele diz ali, cálcio extinto de acordo com a reação. Ó, não diz ali. É verdade. O professor vai ter que te dar um spoilerzinho. Tenho certeza que você já viu isso em outros momentos, em vidas passadas. Esse sinal de menos que você tem aqui, logo veremos matematicamente por que é assim, ele indica, querido, liberação, tá? Ele indica que esse calor foi liberado. Então eu vou dar essa informação para você agora, mesmo que eu tenha certeza que você já viu isso, ouviu falar e assim por diante, apenas para explicar por que eu não vou me preocupar tanto com o menos ali, e sim com o módulo da energia que é produzida. Tudo bem? Então, olha o que a equação está me dizendo. Que 1 mol de óxido de cálcio reage com 1 mol de água e forma ou produz 1 mol de hidróxido de cálcio. E nessa reação há o envolvimento, há a liberação de 236 quilocalorias. Tá, professor, mas e daí? E daí, querido, que eles falaram para mim ali, eles escreveram, na verdade, na equação, que eu tenho 5,6 gramas de cal viva. Se eles mencionaram massa, vejamos a massa. Vamos converter esse mol que eu tenho aqui para a massa. Mas e como é que eu faço, né, tarefa tão difícil assim, professor? Né? Ó, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 40 do cálcio, olhando na tabela, 16 do oxigênio, 1 vezes 2 do hidrogênio, mais 16 do oxigênio, e assim vai. Então você vai ter 56 aqui do óxido de cálcio, que consumirão 18 gramas da água e formarão, numa conta rápida, somando a massa dos reagentes, 74 gramas do hidróxido de cálcio. E, nesse processo, será produzido 236 quilocalorias. Viu só? Tá, pessoal, mas assim, ó, eu não estou entendendo o que está fazendo. Porque a pergunta não foi essa. A pergunta foi, com 5,6 gramas de óxido de cálcio. Querido, 5,6 não é 1/10? Não é 10 vezes menos? Pois é, se você come 10 vezes menos, você tem 10 vezes menos energia. Se você bota 10 vezes menos gasolina, você anda 10 vezes menos. Se eu tenho 10 vezes menos quantidade de reagente, eu vou ter 10 vezes menos reação. Então, 5,6 consumirá 1,8 de água. Tá daí? Ué, como e daí? 1,8 dos 1.000 gramas que você tinha. Vai, produzir 7,4 gramas de produto e vai gerar uma liberação de energia de 23,6 quilocalorias. Tá vendo? Agora você acabou de descobrir qual é a quantidade de calor que vai ser gerada, por exemplo, dentro do calorímetro. E esse calor vai passar para a água. Tá, professor, mas e quanto de água? Então agora a gente vai usar o que vocês adoram usar. O que macete. Se tudo que acontece no calorímetro fica no calorímetro, querido, significa que esse calor que foi produzido pela reação foi completamente absorvido pela água. Tá, e como é que eu calculo essa variação da temperatura da água? Assim, calor que a água absorveu vai ser igual a massa dela, vezes o seu calor específico, que é o que se chama de capacidade térmica, vezes a variação da temperatura. Tá, mas o que eu não entendi é, esse calor, como é que eu vou saber? O somatório dos calores em um calorímetro tem que ser igual a 0. Então, todo o calor cedido pela reação foi absorvido pela água.
Portanto, esse calorzinho que nós obtivemos aqui vai ser o calor que a água vai absorver. Tá, pessoal, mas bota mais para cá que tá muito ruim, não estou enxergando direito ali. Tá, vamos lá então, vamos pegar aqui e vamos escrever. Uma coisa que você não pode esquecer, né, pessoal? Tem que usar as unidades corretamente. Você vai colocar aqui, ó, 23,6 quilocalorias. Então, o quilo é de 1.000. 1.000 calorias, né? Não esquece disso. Assim, tá? Calorias, desse jeito, ok? A massa, 1 quilo. Bom, 1 quilo a gente tem que passar para 1.000 gramas. 1.000 gramas. Gramas. Qual o calor específico da água mesmo, professor? Uma caloria, tá vendo? Por grama por grau Celsius. Tá, e o delta T? Aí é o delta T. Tá, professor, mas tem uma coisa que eu não entendi. Não são 1.000 gramas de água que eu tenho que botar ali. Ué, mas não é 1 quilo? É. Ué, mas e não vai sumir um pouco d'água na reação? Genial. Essa observação, ela é maravilhosa. Porque os 1.000 gramas que você tem ali de água, ou seja, 1 quilo de água, está na reação química. E uma parcela desses 1.000 gramas será consumida na reação. Então, por que tu botou 1.000 então? Tu é burro, não tinha que subtrair? Calma, querido. É porque a quantidade de água que sumiu foi muito pequenininha. Você tinha quanto de água? 1 quilo. Desse 1 quilo, quanto foi consumido para a reação acontecer? 1,8. Então, se você fizer 1.000 gramas menos 1,8, você vai ter bastante grama ainda, né? Você vai ter 998,2. E 998,2 é aproximadamente o quê? Boa, 1.000. Exato. Então, eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente 1.000. Tá. Isso é importante? Sim, para a física é muito importante, tem que cuidar. E se for uma questão muito difícil, eles podem incomodar vocês quanto a isso, tá? Por quê? Ora, porque você teve um consumo de água por causa da reação. Então, isso tem que ser levado em consideração, sim. Tudo bem? Bom, deste modo, eu botei ali aproximadamente 1.000 para você, a gente pode fazer uma série de cortes. Saúde, querida. 1.000 dividido por 1.000 dá 1. Tá vendo? Caloria dividido por caloria dá 1. Grama dividido por grama dá 1. Só sobra o grau Celsius aqui que você tem e o seu delta T. Portanto, a variação de temperatura vai ser igual a 23,6 graus Celsius. Essa vai ser a variação. Bah, deu A? Nunca é A. A pergunta não foi essa. A pergunta foi qual é a temperatura final. Então você sabe que a variação é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então isso é igual a 23,6 graus Celsius. Como a temperatura final nós vamos descobrir e a inicial nós sabíamos que é de 20 graus Celsius, bom, é só passar para o outro lado e ser feliz. 23,6 mais 20, querido, vai ser igual a nunca é A, 43,6. Então, essa é uma questão que, por natureza, ela é interdisciplinar. Vocês querem que eu amplie outra parte? Eu posso deixar ampliadinho aqui? Tem alguma coisa que você não copiou? Não, só aquela parte ali? Tá, vou ampliar aqui então para vocês, para facilitar a cópia. Então, queridos, essa é uma questão naturalmente interdisciplinar. Eu não sei como o Enem não cobrou um troço desse ainda, é uma coisa inadmissível, porque tem que ter reação química misturada nas coisas. Não duvidem que a física da PUC agora traga alguma coisa assim. Lembrem que a PUC tem uma prova que é diferenciada, ou pelo menos tem os moldes bem diferentes previstos agora para esse ano, pois são ciências da natureza, e na PUC o pessoal pensa de uma maneira muito mais parecida com a nossa. Afinal, é uma universidade daqui. Então você pode encontrar algo exatamente assim na prova. Não se assuste, é isso que você vai fazer. E provavelmente a resposta seja, inclusive, essa. Não duvida. Porque essa é uma reação super popular na química, né, para aquecimentos. Eu consegui me fazer entender, você entendeu isso? Você pode xingar o professor, fique bem à vontade. Se alguém não entendeu, por favor, me critique. Tudo bem? Tranquilo aqui. Alguém não copiou alguma parte, queridos? Todo mundo entendeu o comentário que eu fiz ali sobre o 1000? E tal, porque nessa reação tu reagiu o cal,
ou a cal, desculpa, com a água. E você reagiu 5,6 gramas, segundo o que eles disseram, com 1.000 gramas de água. Então a cal vai pegar um pouquinho, só um pouquinhozinho dessa água para poder reagir. E o resto ela vai aquecer com o seu calor que vai ser liberado. Tudo bem? Me fiz entender? Pois bem, então voltemos para a teoria. E eu vou pedir uma licença poética para falar um pouquinho de física para você, mas sobre algo importante. Eu prometo que eu vou ser bem objetivo. E a gente começa bem, lembrando de muita energia, muita caloria. Falta pouco, quase lá, querido, tu já vai ser libertado, né? Vamos para uma coisa que é muito importante para nós químicos, e eu gostaria de falá-la de uma maneira não tão superficial, assim como normalmente ela é falada. Eu queria falar para você sobre a energia química, energia da química ou a entalpia, que é o conteúdo energético das substâncias. Por isso que eu escrevi energia química aqui do ladinho já para você. A entalpia, querido, ela tem uma história muito importante, porque assim, ó, os químicos quiseram ajudar a termodinâmica, os físicos. Por favor, não era pretensão ou presunção nossa, é porque quem domina a área de reação química somos nós. Então nós criamos, queridos, a energia química de uma maneira quantitativa. E essa energia química é chamada de entalpia. A gente pensou assim na química, pessoal, ó, vamos pensar num nome bonito para energia química, energia das substâncias. Ah, vamos pegar latim. Não, latim já tem muito na tabela. E biologia, os latim. Biologia. É verdade. A gente não se mistura com essa galera aí. Tá, então vamos pegar o quê? Grego. Grego é bom, grego eu gosto de grego. Então eu vou pegar o quê? O que a gente está falando aqui? Falando de energia. Energia tem tudo a ver com aquecimento. Então vamos pegar aquecimento grego. Como é que é quem tem o grego fluente aí? Aquecimento, entalpia. Boa. Mesmo sendo francesa e opaca, a gente fala muito inglês, né? Isso. Como é que pode se chamar calor, aquecimento, algo assim em inglês? Heat. Em inglês, calor, aquecimento e assim por diante. Então, a letrinha que você tem para simbolizar isso é o H, que vem de heat, e do grego entalpia, que significa justamente aquecimento ou aquecer. E essa palavrinha ela vai começar a permear todas as questões que vocês trabalharão a partir de então que envolvam ou venham a envolver termoquímica. E uma dica. Qual é a grande estratégia para a prova de química do Enem? Começar por matemática. Aí você, o que eu estudo mais em química, assim, professor, para ir bem no Enem? Matemática. Tá, mas e química orgânica, físico-química é matemática. Depois que você acabou a prova de matemática, você está naquela fase do desenho, você está sensualizando no vazio. Ah, é verdade, tem outra prova que é ciência da natureza, né? Aí você vai para a ciência da natureza. Aí você faz lá a biologiazinha, aquela coisa lá do ciclo do nitrogênio, que sempre cai, que bobinha, lá da vaquinha pastando, excretando e tal. Aí você faz lá, aí você começa a procurar os desenhos na prova e você vai procurar por letras H. Quando você achar uma questão que tem vários Hs, para e faz, porque essa questão é termoquímica e termoquímica é sempre boa no Enem, sempre muito importante para você. E o H que você vai encontrar é o H de entalpia. E esse H de entalpia é o que vai nos dar margem para quantificar. Portanto, querido, agora a análise é dura, é quantitativamente. Ok? Então vamos lá, eu vou fazer uma explicação para vocês envolvendo um pouquinho só de física. Por favor, prestem atenção nisso que é interessante, mas não surta, tá? Vai dar tudo certo. Assim. Como saber a energia total de um sistema? Bom, a energia total do sistema é toda a energia que o sistema possui. A energia total, por exemplo, é a soma da energia cinética, potencial e tal. Tá, mas isso eu já sei, eu quero saber da reação. Ah, da reação, então. Num sistema aqui dentro, se houver uma reação, toda a energia da reação vai ser a energia do sistema. Tá, mas e se o sistema realizar trabalho? Ah, é verdade. Então a energia total ela não vai ser só a energia da reação, né? É verdade. Tem a energia do trabalho, work, trabalho, por isso W. Então, como é que a gente vai fazer isso? Consultaremos os alfarrábios. Vamos para a primeira lei da termodinâmica que você vê, que vai nos dizer basicamente que a energia total de um sistema, pois ela se conserva, né? Ela vai ser igual ao quê? A energia gerada ou absorvida pelo sistema e o trabalho gerado. Ou, enfim,
feito sobre o sistema. Pense num carro, pense no motor. Quando a gasolina explode, a energia que lá dentro se encontra, total, não é só a energia que a gasolina gerou, porque parte dessa energia vai ser gasta no trabalho de, impulsionar o pistão para fazer o carro andar. Então, quando há esse trabalho, esse aumento de volume interno por causa da energia gerada, essa diferença vai lhe informar a energia total do sistema. Ah, tá, então tá. Bom, é a energia da reação, mas o trabalho que pode ou não acontecer. Isso. Mas o que é trabalho mesmo, professor? Desculpa a licença poética, mas trabalho é foda, pronto, falei. Trabalho é força vezes distância. Então trabalho tem a ver com força, né? Sim, trabalho tem tudo a ver com força. Tá, mas olha só, como é que eu vou ver força dentro, por exemplo, de um calorímetro ou tipo do carro que tu falou? A gente pode ver força dentro do carro, dentro do motor do carro, a partir de uma coisa muito simples, chamada de pressão. Como assim? Porque quando há a explosão da gasolina, a pressão gerada vai gerar força para aumentar ali o volume interno e fazer o pistão ser empurrado para o carro andar. Ah, é verdade. Tá, força, forma da... Ah, é verdade. Na fórmula da pressão tem força, porque pressão é força sobre área. E o trabalho pode ser visto por essa força. Boa! Então quer dizer que o trabalho pode ser igual ao produto da pressão pela área. Mas e como é que eu vejo a área gerada ali nesse processo? Bom, para você ver essa área, você vai ter que pensar nisso aqui. É algo que vocês adoram. Vocês lembram de geometria? Isso aqui é um cilindro, né? Lembra disso? Vamos fazer uma secção, vamos cortar ele, botar ele plano. Se você cortar um cilindro, ele vai ser o quê? Se você fizer um corte assim nesse cilindro, ele vai se parecer com um retângulo. Muito bem. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura, beleza, tá, mas agora voltando para o nosso cilindro, qual é a base do nosso cilindro? Vou virar, isso, é uma circunferência, sim ou não? E se é uma circunferência, como é que a gente calcula a área da circunferência? Pi ao quadrado, vocês são geniais, vocês vão passar na NASA. Então, essa área vai corresponder à circunferência do calorímetro, que é uma garrafa térmica, como você está vendo aqui. Então, se eu pegar, πr ao quadrado, que é a base, que é a tampa, e multiplicar pela altura, o que eu descubro aqui do meu calorímetro? O volume. E é importante saber o volume? Claro, porque se eu sei o volume que foi empurrado para cima, o volume que foi contraído aqui para baixo, eu consigo descobrir também o trabalho gerado nesse sistema. Portanto, queridos, observem bem, quando a gente quer saber a energia total de um sistema, o trabalho vai ser igual ao quê? A pressão a qual o sistema é submetido tem que ser constante, senão você vai ter variações, né, e os cálculos não serão precisos, vezes a variação do volume. É essa variação do volume que vai indicar o trabalho feito. Essa péssima explicação, não entendi nada. Explodiu a gasolina, levantou isso aqui é o trabalho que ele realizou. Aconteceu uma reação, a tampinha veio para baixo, é o trabalho que foi, né? Ou, enfim, eu empurrei para baixo aqui o pistão, eu gerei aqui trabalho no sistema. Então, isso é o trabalho que o sistema vai demandar, que o sistema vai ter envolvimento. Tá, professor, mas por que tanta frescura? Eu não estou entendendo nada disso aí, que coisa horrenda, é muito confuso. Olha aqui, eu não domino física, mas eu domino de cultura gauchesca. Eu tenho meu latifúndio, eu tenho lá, planto minhas vacas, minhas ovelhas, eu tenho lá o meu agronegócio, e agroteca, agropapo, tudo. E eu sei muito bem que quando eu pego a minha garrafa térmica, que é um sistema muito simples, um exemplo muito simples para calorímetro, e eu boto água quente na minha garrafa térmica não infla. E quando eu boto água fria para fazer o meu tererê, que às vezes eu estou também acontece, a garrafa não contrai. Então o calorímetro no qual as reações químicas acontecem não varia volume. E se a variação do volume é igual a zero, querido, quanto é que dá zero vezes a pressão? Zero! O calorímetro em questão não gera trabalho, porque ele é fixo. E se ele não gera trabalho ou não recebe trabalho,
a energia interna total da reação química vai ser igual à energia gerada pela reação. Por isso que a gente diz, querido, que tudo que acontece no calorímetro fica no calorímetro, e digo mais, toda a energia que a reação gera é igual à energia total da reação, que é chamada também de calor da reação. Por isso que se pode dizer que o ΔH é o calor da reação. O ΔH é igual à energia total do sistema, ou seja, o ΔU. Então eu vou escrever isso aqui para você. Vamos anotar, isso é bem importante. ΔH é a variação de energia que ocorre na reação química. E essa variação de energia, ela vai ser igual à energia total do sistema calorímetro. Por quê? Porque no calorímetro, o trabalho realizado por ele é igual a zero. Então, tudo que acontece lá dentro, na reação, é uma forma de identificação da energia total daquelas substâncias, que os químicos chamam de ΔU, que é a energia interna total. Tudo bem? Então é por isso que você pode chamar esse ΔH de calor da reação. Eu tô fazendo esse dramalhão todo aqui, tá, pessoal? Porque você vai encontrar uma questão depois, mais à frente ali na apostila, que é do Paraná, e lá eles te dão um sistema onde a reação acaba elevando a tampinha de um sistema. E aí eles te perguntam, qual é o calor total do sistema? Ué, se você quer saber a energia total do sistema, o ΔU não vai ser igual ao ΔH. Sabe por quê? Porque nesse sistema onde a tampinha foi levantada, teve trabalho, exatamente. Então não é difícil de pensar, é só pensar que uma parte da energia que a reação gerou foi gasta para fazer a tampa levantar. E você vai calcular isso só vendo qual foi a variação. É bem bobinho, é bem fácil. E se eles quiserem fazer a questão mais difícil que a URGS já fez até hoje, eles vão te perguntar assim, por que que a variação de entalpia de uma reação é considerado o calor total de uma reação? Porque na medição de um calorímetro o trabalho é igual a zero, não existe trabalho. Portanto, toda energia que a reação gera ou absorve é constatada como energia da reação. Pode xingar o professor. Eu sei que é um pouco difícil e tal, às vezes eu me passo, é que dá saudade assim nessa parte, mas eu me fiz entender, queridos, vocês entenderam isso? Então nunca esqueçam, por favor, esse é o calor da reação. Tudo bem? Reação. Calor total da reação. Mas, professor, assim, eu não entendo muito de conta, assim, esse lance de trabalho aí, trabalho não é uma coisa muito agradável, né, e tal. Como o senhor falou, trabalho é força vezes distância, tá? É assim que tu fala em casa. Isso, muito bem, professor. Mas variação eu domino, porque variação é uma operação algébrica que eu gosto muito, que é a subtração. Então, variação por convenção é final menos inicial. Boa! E o estado final de uma reação química se chama produto. Por isso, quando você quer fazer um ΔH, você vai fazer a energia do produto, que é o final, menos a energia dos reagentes. Produto menos a energia dos reagentes. Fechou. Então, mas por que é assim? Convenção. Ah, tá. Decidiram, né? Tá bom. Então é final menos inicial, como é na física, né? Isso. Tá, e qual é a energia do produto? Eu não sei. Qual é a energia do reagente? Eu não sei. Como é que eu vou saber a variação? Pelo calorímetro. É só o que a gente sabe. A gente só tem acesso à variação, não à energia de cada um deles. Isso é uma coisa super importante. Ah, mas isso é muito confuso. Ah, é? Querido, quanto é que dá 4 menos 2? Não responda. Quanto é que dá 6 menos 4? Não fale, pense. 8 menos 6 e 10 menos 8? Pergunta. Os números são iguais, mas a variação é 2. É assim. Você não tem acesso ao calor da substância, o calor de cada participante. Você só tem acesso ao calor, a troca de energia, entende? A variação, o calor variado nessa mudança. Nunca esqueça disso. Isso é bem importante. Professor, olha só, vou fazer uma conta bem rápida de cabeça, que é a seguinte. Se a energia do reagente for maior que a energia do produto, então essa conta vai dar negativa. Gênio! E isso é uma
térmica. Na reação exotérmica, portanto, você vai ter um ΔH negativo. Porque na exo, como o professor recém comentou com você, a energia do reagente é maior que a energia do produto. Logo, quando você faz um número menor, menos um número maior, você sempre vai ter um valor negativo. Tudo bem? Então, numa reação exotérmica, você sempre vai enxergar um sinal de menos no ΔH. Óbvio, porque a energia, né, usemos essa expressão, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Por isso que vai ser desta forma. Certinho? É coisa simples, bem fácil, uma barbada, duvido que tenha dificuldades. Tá, mas e quando ela vai ser endo, professor? Endo é o oposto, querido, endo é para dentro, endo, dentro. E a endotérmica vai ter o sinal oposto. E veja como fica funcional. Ganhou calor é mais, porque quando se ganha é mais, aumenta, absorve, cresce. Quando se dissipa calor, perde-se calor, é menos, porque o calor é subtraído. Então os sinaizinhos, eles são didáticos também, né? Facilitam a nossa compreensão, certo? Então vou mostrar aqui para você isso, para que fique claro para ti. Quando o produto é maior que o reagente, nessa conta de subtração, a gente vai ter um valor positivo sempre. Vou colocar só alguns exemplos no quadro aqui para você enxergar, que já estão no livro, para você não precisar copiar, evidentemente. Ó, aqui está um exemplo clássico de uma reação exo. Observem, a formação de água libera essa quantidade de calor por quantidade de substância. Então, eu acho interessante salientar nesse momento a leitura das informações da entalpia, da variação de entalpia. O menos é a liberação, esse é o calor, e o mol ali é a quantidade de substância. Veja aqui embaixo agora um outro exemplo onde você tem, né, o óxido de mercúrio, oxigênio. E ali você tem o quê? Calor absorvido, quantidade de energia absorvida por mol da substância. Aí tu pensa, tá, pessoal, isso é uma obviedade, é muito simples, todo mundo sabe disso. A prova cobra realmente isso? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo aqui uma questão que o Enem cobrou esse ano, em 2018, na verdade, na última prova. Foi uma questão muito bonita, assim, eu achei ela fantástica. Eu fiz essa prova também com os alunos, né, para ter esse momento, assim, de prazer, né. O que a gente ia fazer naquele domingo de sol, né? Fazer uma prova lá, exatamente, para curtir essa emoção junto com vocês. E essa questão foi uma das que eu mais gostei, assim, eu achei ela bem cara do Enem, uma questão super repetitiva. E não se assustem não se ela não cair aí de novo em alguma outra prova que você vai fazer. E eu até vou te dizer uma coisa, tá? Pode anotar essa questão aqui também para a PUC. É cara da PUC isso aqui, a PUC adora termoquímica. E esse é o contexto de questão de termo da PUC, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui para que você consiga fazê-la comigo. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que, aí vem, aproximadamente, então tá me chancelando, tá me permitindo fazer contas horrendas. 40% dela é para atividade muscular. O Enem adora a questão de parte-totalidade. Eles dão um contexto e falam de algo pontual nesse contexto. E aí você, na hora de fazer a conta, você tem que levar em consideração esse caso, entende? Essa relação pontual. Por exemplo, você pode fazer a conta normalmente, achar elas ignorando isso aqui e vai ter alternativa para você marcar. Porém, se você esquecer que eles querem efetivamente a atividade muscular, infelizmente você compromete a questão, que foi o que aconteceu com muitos alunos. Bom, antes de sofrer por hipóteses, a reação está aqui, eles dizem assim, saúde. Na oxidação de 1 grama de glicose, pego a minha caneta estabilo e eu marco 1 grama de glicose, a energia obtida na atividade molecular é mais próxima dele. Vamos lá?
Eu não sei nem como começar essa questão. Eu discordo de ti. Você tem muito conhecimento latente, muito conhecimento aí, desenvolvido ao longo dessas várias e várias sextas-feiras de convivência. Então, vamos fazer esse conhecimento aí gerar frutos. A proporção da reação é de 1 para 6, para 6, para 6. Isso significa que tudo que a glicose tem, os outros têm 6 vezes mais. Portanto, se houvesse, mas eu tenho, se houvesse, mas eu tenho, se houvesse 1 mol de glicose, consumiria, portanto, 6 de oxigênio, formariam 6 de gás carbônico, 6 de água, e agora vem, olha ali, ó, e liberariam, haja vista que o sinal é negativo, 2.800 kJ. Pô, querido, tu acabou de estabelecer uma relação, ou seja, uma continha dividida, né, uma razão, entre quantidade e energia. É tudo que tu precisa, tudo que tu quer. Tá, o que eu faço agora? Eu estou um pouco confuso, um pouco inseguro, um pouco segura. Calma, a primeira coisa que tu tem que observar é que tu marcou que eu estou nesse estabilo, que ele quer 1 grama de glicose. E gramas de glicose é massa. Portanto, vejamos a massa da glicose. Tá, pessoal, mas é que eles não dão a tabela no Enem, eu vou ter que decorar 118 elementos? Não, as massinhas estão ali, meu querido. Então você faz assim, ó, 12 vezes 6, 1 vezes 12, 16 vezes 6. Deste modo, você vai ter uma massa total de 180 ao somar todos os valores. Então eu vou colocar aqui para você 180. Ah, pessoal, para aí que eu vou fazer a massa do oxigênio vezes 6. Não, querido, você não precisa, porque não lhe foi perguntado nada sobre o oxigênio. Você sabe que 180 gramas da glicose produzirão 2.800 ou 2.800 kJ. Tá, e daí? E daí, querido, que a pergunta da questão é quantos quilojoules? Então o seu X vai ser esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. O seu X vai ficar aqui. X, quer ver? Ali, ó. X quilojoules. Ah, tá. E é com 1 grama de glicose, né? Isso, com 1 grama de glicose. Ah, mas essa conta aí, não é fácil não. Faz a brincadeirinha aquela de olha pra cá, baixa pra cá. Faz aí agora, eu quero ver. Calma. Vamos fazer a continha do modo tradicional. Sejamos conservadores, somente hoje, só hoje. 2.800 quilojoules vezes 1. Uma conta fácil, né? Igual a 180 vezes x. Passa o 180 ali para baixo, você vai ter 2.800 dividido por 180. Você sabe que 2.800 é a mesma coisa que 280 vezes 10 e 18 vezes 10. 10 com 10 dá 1. Você, ó, sumiu o 10. Aí você já tem 280 por 18. Baixa astral, professor. Mas então divida por 2 aqui em cima e divida por 2 aqui embaixo. Porque você sabe que 4 dividido por 2 dá 2, bem como 6 dividido por 3 dá 2. Então a razão é igual. Então, ao simplificar, que é fazer sua conta ficar mais fácil, ficou com 140 por 9. Ah, professor, mas ainda não me ajuda, eu vou fazer minha casinha. Deixa eu fazer minha casinha. Não, é aproximadamente. Ah, quero ver tu aproximar isso aí. Calma, vou aproximar uma dia. Olha ali, ó. 150 por 10. Não pode, pode sim. Eu estou chancelado pela própria questão também, pelo próprio MEC. O MEC está me autorizando. O MEC disse aproximadamente. E 150 por 10 dá 15. 15. Bem feito, bem feito. Ai, tem essa resposta. Putz, letra B. Não, o MEC odeia pessoas precoces. Você tem que respirar fundo e reler a pergunta marcada com a sua caneta estabilo. E está escrito assim: qual é a quantidade de energia produzida? Né? Na verdade, não lembro. Isso. Viu como é importante? Olha ali. A energia obtida, genial, Deus te conserve, querida, um teste, parabéns. Para atividade muscular. Ah, é verdade. E é 40% só desse valor que é para atividade muscular, que é para o cangu, né, professor? Eu faço cangu, né? Exatamente. Então é só para o cangu, é 40%. Isso, querido. Bom para quem tem labirintite, cangu. Tá aí, ó. 15, então, é 100. Olha que facinho, 15 vezes 4 dá 60. Então, vai dar 6 quilojoules. Resposta C. Não tem.
Ai, querido, tem, né? Aproximadamente. É aproximadamente, infelizmente, também a letra A. Ó, tá bom para copiar? Sim, queridos. Tudo bem? Você conseguiu enxergar? Tranquilos? Beleza. Pessoal, eu consegui me fazer entender, você entendeu? Fez sentido isso sim ou não? Foi fácil aqui? Tranquilos? Beleza? Tá, agora a gente vai fazer uma questão Chernobyl, total. Absoluto, você tá adjetivando coisas ruins, assim, uma tragédia. Não. É que assim, ó, com o advento de Chernobyl, série, que mexeu muito com todo mundo, inclusive comigo, né? E também com a questão do túmulo novo que os russos fizeram agora, semana passada, que foi um gasto absurdo. Eu confesso agora que eu não lembro se foi em torno de 10 bilhões de dólares ou algo assim, foi algo surreal, para que mais daqui a 300 anos tenha que se fazer manutenção novamente nesse túmulo de aço, né? De chumbo, na verdade. Saúde, querida. Eu acho que eles vão cobrar alguma coisa assim sobre o seriado. Ou sobre isso, ou sobre a questão urânio e energia. E tem uma questão que foi maravilhosa do Enem PPL, então o pessoal ali que lavou um dinheiro, que teve um enriquecimento ilícito, o pessoal que tinha um laranja numa empresa, não é agronegócio, laranja no outro sentido, o pessoal fez essa questão em 2015. Ela é muito perguntada em plantões e não é uma questão tida como fácil. Entretanto, ela não é uma questão também muito complexa. Consideraria mediana, só chata. E em virtude do advento Chernobyl, acho que a gente tem que fazer. E olha só, tá gravado, tá documentado. Depois o professor tem ali acesso aos vídeos. Vai cair isso aqui. E depois pode me cobrar. Vai cair. E talvez tu estejas fazendo a questão, inclusive, que tu vai fazer na prova. Não duvida. Relacionando urânio com carbono. Vamos ler a questão. Urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, elétrons, 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio 235, tu poderia marcar ali com a canetinha estabilo 235? Porque isso é a massa do urânio. É utilizado como combustíveis em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão, desce seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia, que é de 2,35 vezes 10 na 10 kJ/mol. Detalhe, esse mol que tem aqui, se você quiser, você já consegue traduzir de forma mais concreta. Você pode já escrever 235 gramas de urânio. Mas como, professor? É porque é urânio 235, você tem 235 ali em cima já apresentado para você. E aí, talvez, se o mol não esteja tão claro para você aqui, vai ficar agora. Está dizendo que a cada 235 gramas de urânio que é fissionado, você tem uma produção de energia igual a essa aqui. Melhorou bastante a nossa leitura acerca disso. Aí você já pode dar uma marcadinha também. O isótopo 235 ocorre naturalmente em minérios de urânio com concentração de 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar a concentração do isótopo para aproximadamente 3% nas pastilhas. Parte totalidade, lembra? Ó, totalidade, energia nuclear, urânio. Parte, pastilhas de urânio. Eles fazem sempre isso. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando substituir parcialmente a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão, o que diminui a emissão atmosférica de gás carbônico. Ou seja, a energia nuclear é ruim. Pois é, houve uma época onde se optou por energia nuclear para diminuir os impactos do gás carbônico na atmosfera. Veja só. A queima do carvão é representada pela equação abaixo. E aí vem a pergunta, que tem que estar marcadinha. Qual é a massa de gás carbônico em toneladas que deixa de ser liberada para cada 100 gramas de pastilhas de urânio enriquecido? Antes de continuar a leitura, tu já faz uma continha bem fácil aqui. Ah, parei, 100 gramas de pastilha. Parei que isso eu sei. Eu sei que a porcentagem de urânio na pastilha é de 3%. Então, se 100 gramas é a massa da pastilha, e isso é 100%, então 3% disso é urânio. Logo, eu vou ter um total aqui de 3 gramas de urânio. Ah, já melhorou um pouquinho. Ah, eu acho que eu consigo fazer mais uma coisa. Quer ver? Olha só o que eu consigo fazer, ó. Eu vou mostrar para você. Se para cada 235 gramas de urânio que sofriam fissão,
havia uma produção de energia de 2,35 vezes 10 na 10 quilojoules. Pô, eu já sei quanto de urânio eu tenho 3 gramas. Se eu tenho 3 gramas de urânio, então vai produzir X quilojoules. Ó, dessa forma eu já sei qual é a energia correspondente a essa fissão de 3 gramas de urânio para eu poder comparar com o carvão e com gás carbônico consequentemente. Ah, mas essa conta aí é bem complicada. Não, queridos, os algarismos 2, 3 e 5 vêm para iluminar o seu dia. Olha que coisa maravilhosa. Continha com algarismos iguais é tudo de bom. E a gente vai fazer isso agora. Você vai fazer, ó, 3 vezes 2,35 vezes 10 na 10 igual a 235 vezes x. 230, mas professora, que assim, eu vou confessar uma coisa, eu me perco às vezes, eu acho que, eu falo assim, aham, eu aquela cara assim ornamental, quando se pergunta, entenderam a matemática aqui, eu falo, aham, né, aquela cara assim de paisagem, porque eu às vezes me perco um pouquinho, eu tenho medo de errar a potência, e tem que ter mesmo, porque no Enem se você erra, o MEC não lhe perdoa. Você tem um acerto moral? Tem. Pra mim, eu lhe reconheço como conhecedor do conteúdo? Sim, mas o MEC não tá nem aí pra moral, para os acertos morais. Então, o que acontece? Você tem que cuidar, você tem que fazer aos pouquinhos devagarinho. Você não entendi nada, tu falou. 235 é a mesma coisa que 2,35 vezes 100. Tá, e daí? Bom, e daí que agora tu tem os mesmos números que tu tem do outro lado. Ou, no caso, o mesmo número que tu tem do outro lado. Tá, e daí? E daí que tu pode fazer uma divisão. E um número dividido por ele mesmo dá... Ah, corta, corta. Isso, corta, corta. Muito bem. Ali, viu? Melhorou já a vida da gente. Aí você vai passar o 100 lá para o outro ladinho, vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 na 10, dividido por 100. Ora, você sabe que 100 é 10 ao quadrado. E aí nossa vida melhorou muito, porque você vai ter 10 na 10 dividido por 10 ao quadrado. E isso é igual a 3, conserva a base, subtrai os expoentes. Prontinho. Dá 3 vezes 10 na 8 quilojoules. Ou seja, 300 milhões de quilojoules com míseros 3 gramas de urânio. É muita energia com muito pouca matéria, pessoal. É impressionante. Tá, e daí? E daí que agora a gente vai ter que responder a pergunta. Mas essa não é a resposta? Não. Essa é a energia que o urânio libera. E a pergunta é, quanto que você vai deixar de liberar de CO2 com essa energia de urânio, né? Ou, para tentar melhorar a minha fala, quanto de CO2 você liberaria para obter essa mesma energia aqui? Ah, mas você não tem como dizer não. Tem, eu vou te ajudar. Mas como é que eu vou fazer isso aí? Tá ali, ó. A nossa reação é de 1 para 1 para 1. Logo, 1 mol de carbono reagiria com 1 de oxigênio e formaria 1 de gás carbônico. Desse jeito. E a energia produzida seria de 400 quilojoules. Ah, eu acho que eu estou entendendo. Ele quer falar do CO2, né? Isso. Então, 44 gramas de CO2, que é a massa de 1 mol de CO2, tá vendo? Seriam produzidos junto com a produção de 400 quilojoules de energia. Como foram produzidos 300 milhões de quilojoule com urânio, então, para eu produzir 300 milhões de quilojoule, eu vou precisar de X gramas de gás carbônico. Mas essa conta aí, essa aí é baixa astral, professor, é bem ruim. Calma, é fácil porque tem os algarismos 4 e 4. Vai dar tudo certo. 3 vezes 10 na 8 vezes 44 igual a 400 vezes x. 400, querido, é igual a 4 vezes 100. Assim, para ficar bonitinho. Né? Vezes x igual a 3 vezes 10 na 8 vezes 44. Seu x vai ser igual a 3 vezes 10 na 8 vezes 44 dividido por 10 ao quadrado, que é 100, vezes 4. 4 por 44 vai dar 11, assim. Então você vai ter, olha que bonitinho que ficou. E ainda você vai ter a base decimal para se entreter, para brincar. Vai ter 3, conserva a base, subtrai os expoentes, vezes 11. Tá vendo? Isso vai ser igual a
33 vezes 10 na 6. Tá aí? Gramas. Bem feito! Não tem essa resposta. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta só, objetivo. Tem letra D nas alternativas? Então tem sempre a resposta, querido. Isso é em gramas. E 1 milhão de gramas corresponde a 1 tonelada. Ah, eu não acredito que a gente teve tanto trabalho para marcar a letra D. Mas é simples a D, mas como é que homens de pouca fé? Como vocês não acreditam ainda? Quantas provas eu preciso lhes dar? Que é sempre a letra D. E, ó, como eu falei, tá documentado. Vai cair essa questão. Depois tu joga na minha cara. Joga na minha cara. Vai cair essa questão. Tá? Essa aí vai aparecer e talvez apareça, inclusive, com o contexto do seriado, né, que foi um seriado muito importante. Queridos, eu consegui me fazer entender. Você, por favor, pode xingar o professor. Oi, Pedrão. Professor, eu só ia te perguntar agora. Não, dá até 2. Quer que eu... Não? Não, é que você falou ali da pastilha, só entendi como foi parte por todo. Parte totalidade é uma expressão que quando você usa um contexto para explicar alguma coisa pontual, entende? Por exemplo, eu uso o contexto radioatividade para falar e urânio, enriquecimento de urânio, para usar na questão pontualmente a relação com as pastilhas de urânio. Ele poderia fazer uma relação só com a energia do urânio, poderia fazer uma relação só com carvão, mas ele quer falar sobre as pastilhas de urânio. Então você tem que fazer o que? A relação entre a parte e o todo. Ou seja, você vai ter que olhar o todo, que é o contexto, que é o urânio, e não esquecer que a pergunta diz respeito à parte, que é a pastilha de urânio. É uma forma de interpretação, tá? Que é uma relação entre contexto e caso pontual. Tá? Então, tipo, por exemplo, o teu contexto é estudar para o vestibular, tua parte é você está estudando química. Entende? Teu todo vestibular, tua parte é química. Tudo bem? Queridos, tudo bem? Eu me fiz entender? Bom, então, passa embora, professor. Calma, falta só um pouquinho. Eu quero mostrar para você agora o finalzinho da matéria, que é uma coisa bem bobinha, a gente vai brincar, já deixei ele pronto até para você, para entreter, para ficar lúdico, né, para você fazer um bom fechamento, um bom encerramento. Antes disso, eu só queria mostrar para você como funciona a representação gráfica disso, que é uma coisa bem bobinha mesmo. Pois o gráfico, ele não vai trabalhar com o eixo X, somente com a ordenada, só com o eixo vertical. Porque o eixo X aponta sempre o sentido da reação. Ele só vai dizer para você que o primeiro tem que ser o reagente e os outros precisam ser os produtos. Então você sempre sabe que a esquerda é o reagente, a direita o produto. Entretanto, eles vão dar gráficos para você para que você consiga entender se o calor está sendo absorvido ou liberado. Portanto, se o gráfico está indo para baixo, está sendo liberado. Se está indo para cima, está sendo absorvido. De uma forma mais direta, se você sai de um estado de maior energia e vai para o menor, o excedente de energia tem que ser liberado. É um ESO. Agora, se você vai de um estado de menor energia para um estado de maior, você precisa de absorção de calor. Então é ENDO. Para ficar super fácil e impossível de errar, metáfora da escadinha. Sempre vai aparecer uma escadinha e sempre vai ter os degraus. Se você sobe a sua escadinha, está havendo absorção de energia. É ENDO. Vamos de novo? Subiu a escada, é ENDO. Se você desce a sua escadinha, está diminuindo a energia, está liberando energia. É ESO. Desceu a escadinha, é ESO. Subiu a escadinha, é ENDO. Tudo bem? Tranquilos aqui? Beleza? Pois bem, queridos. Então, essa é a nossa primeira parte de termo. A gente falou bastante sobre como se mede a energia numa reação, sobre o ΔH, que é o calor da reação. Só que antes de libertá-los, eu preciso falar sobre duas coisinhas bem rápidas que afetam os calores da reação. Por exemplo, quando você quer fazer uma reação como essa aqui, ó, essa aqui. Esse calor aqui, ele é intrínseco à produção de água líquida. Se eu saísse daqui e fosse fazer água gasosa, o calor não seria o mesmo. Porque a energia da água gasosa não é igual à energia da água líquida. Logo, a diferença de energia que existe entre a gasosa e entre a líquida não são iguais. Portanto, a entalpia não seria igual também. Então, esse é um dos fatores que afeta bastante, tá, pessoal? Os calores das reações, que é o estado físico das substâncias envolvidas. Bom, rapidamente eu vou só relembrar contigo algo que a gente já viu em outros momentos, inclusive no livro 1, que é a questão das transformações físicas.
Eu fico muito preocupado aqui, pessoal, vou reiterar o que já tinha te chamado a atenção. Muito aluno bom ferve uma aguinha no freezer e faz um gelinho na boca do fogão triconvicto. Não pode acontecer isso contigo. Qualquer passagem para o estado de gás é uma passagem que requer ganho de energia, porque é o estado mais energético. Então, se tu faz a tua higiene pessoal passando álcool gel nas mãos e sente geladinho, é porque o álcool gel, ao evaporar, roubou o calor da tua mão. Se tu jogou sal no gelo que está dentro do isopor e as coisas gelaram muito mais rápido, é porque quando o sal caiu no gelo, ele derreteu o gelo e para derreter o gelo, ele precisa roubar calor das coisas, dos corpos quentes. Então ele rouba calor dos alimentos que lá estão, por isso que gela mais rápido. Agora, o oposto também é, enfim, verificado. Se você tiver um estado de muita agitação molecular, como gasoso, e você passa para o estado líquido que tem menor agitação, essa condensação ocorre com liberação de energia. Portanto, uma queimadura com vapor, ela tecnicamente é pior que uma queimadura com líquido, porque além da queimadura decorrente da temperatura, ainda tem energia liberada na condensação. E quando a água congela, ela perde energia ainda mais. Portanto, não esqueçam que você ferve água no fogão, porque sobre o fogão, a chama do fogão, as coisas ganham calor, então é endo. E você congela a água no freezer, porque as coisas dentro do freezer, elas perdem calor, elas liberam calor para o freezer. Portanto, é um processo exo. Por favor, jamais esqueçam aqui, olhando para o FET mais uma vez, sei que vocês fazem isso toda a aula, mas é que esse aplicativo aqui ele é muito importante, pois até a URGS cobrou esse ano. Olha a aguinha ali, ó, sólida, tá vendo? Ó, ela tá passando para líquida, agora ela vai para gás. Observa que a energia está sendo fornecida, a agitação das moléculas de água está aumentando e rompendo as amarras que as unem, que são as ligações de hidrogênio. Agora, quando eu resfrio, opa, efeito oposto. Elas diminuem a sua agitação e vão lá para o estado de sólido. Então, para a água solidificar, ela tem que perder calor. Para a água ferver, ganhar calor. Tá, professor, isso aqui eu já sei desde que eu me alfabetizei. Então, eu não sei por que está repetindo tanto. Eu vou te mostrar agora. A explicação está aqui no quadro. Eu fiz 2 cartõezinhos para você. O primeiro é esse. Eu vou colocar aqui. Querido, é muito comum se atrapalhar, então não se sinta mal, é a retórica pergunta. Mas a roxa, a azul e a vermelha, qual é a sólida, qual é a líquida e qual é a gasosa? Pontualmente, a vermelha. O que você acha? Como eu falei, aqui é o momento onde muitos alunos fervem água no freezer e fazem gelo em cima do fogão. Para você entender direitinho isso, você tem que olhar a reação como um todo. E você tem que ver o antes e o depois. Antes são os reagentes, depois os produtos. Você está vendo a variação? A variação é a distância entre os pontos. Se a variação é muito grande, a distância é muito grande. Se a variação é pequenininha, a distância é pequenininha. Um jeito super bom, assim, inconfundível, no qual você jamais vai errar, é esse aqui. Faça o gráfico você mesmo. Consiste em um risco. Você mesmo pode fazer o gráfico. Você faz assim, ó, um risco. Aí você bota uma flecha para cima, apontando para Deus, a entidade divina na qual você acredita, e bota energia. Pronto. Aí você consegue montar as coisas. E agora é o momento onde você vai pegar a sua tesoura imaginária, como eu, e você vai colocar as substâncias nos lugares delas. Por exemplo, vou começar com essa aqui. Copiei, pronto, copiei, colei. Eu vou botar. Eu vou botar ela aqui, eu posso? Posso, mas estou errando. Né? Mas aqui eu posso botar ela, então. Sabe, em fila... Não, calma, falta pouco. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Onde é que eu tenho que botar esses caras aqui? Aqui em cima, no lugar deles, que é o reagente, sim ou não? Começamos bem, vocês são geniais. Agora eu vou começar com as aguinhas ali, tá? Eu vou pegar uma delas, eu vou começar com a água... eu vou começar com a roxinha. Vou pegar a roxinha ali pra você, tá? Vamos pegar a roxinha aqui... Não, pronto, não, só um pouco, deu. Aqui, a roxinha. Pronto, a roxinha. Peguei a roxinha, copiou, colou. Pronto. Onde eu boto a roxa? Aí eu quero botar, eu vou botar ela aqui, professor. Não. Também não dá pra... Olha a bagunça. Olha a balbúrdia. Ok? E aí? Coloca ela aqui?
Aqui então. Por que eu não posso colocar aqui? Porque a variação não é tão grande assim, então eu só posso colocar ela aqui, tu concorda comigo? Pronto, já achou aqui onde ficou a roxa. Agora vamos colocar ali a azulzinha que é uma barbada, é a mais fácil de todas, né? Copiou, colou, azulzinha. Azulzinha eu posso botar aqui? Não, né, pessoal? Eu vou botar a azulzinha aqui no meio. Pronto. Tá, agora então a última eu acho que eu tô mais seguro, professor, eu acho que eu vou riscar. Eu acho que eu sei onde é que eu vou botar a última. Eu fico muito feliz. Né? Então vamos colocar a última ali, copiou, colou, agora vamos para onde eu boto a última? Aqui. Tá, professor, mas eu achei muito legal esse negócio, louco pra brincar também. Mas assim, ó, eu quero saber, tu não falou quem diabos é o sólido, o líquido e o gás? Ué, mas não tá claro isso? Não, mas tu acabou de me dizer. Onde é que se ferve água? No fogão. No fogão a água não ganha calor? Isso. Então ela não aumenta a energia? Sim ou não? Qual dessas águas aqui é a água que tem mais energia, pessoal? Essa aqui. Essa é a água que tem mais energia. Por quê? Porque a água que está mais para cima, pois a energia aumenta aqui. Então, a água gasosa, querido, é essa aqui, ó, gasosa. Sabe por que confunde o aluno? Porque é uma reação exo, e aí você está descendo a escadinha. Então, se ela é exo, sempre o reagente vai estar acima de qualquer estado físico do produto. Porque ela é exo, o reagente tem mais energia que o produto. E se fosse ao contrário, professor, aí você subiria a escadinha. Você começaria com o sólido, líquido e depois o gás. Quando é exo, você tem um GLS. Você tem o gás, o líquido e o sólido. É exatamente nessa ordem. Então isso é importante. Muita gente se atrapalha aqui. Não se sinta mal se você se confundir, mas eu estou incomodando vocês justamente para que isso não ocorra na provinha de vocês. Tá, queridos? E observem bem, olha o módulo aqui da variação, pessoal. Módulo da variação entre sólido, gás e líquido. Você tem 10 kcal/mol. Observe que é uma quantidade bem maior, 5 vezes maior de energia que você tem aqui entre, por exemplo, o líquido e o sólido. Entre o líquido e o sólido você tem 2 kcal/mol de água. É bem menos, né? Isso está nos dizendo que é muito mais fácil você derreter água do que ferver água. Precisa de muito menos energia para derreter a água do que para ferver a água. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro tópico importante que influi no ΔH. Quando você faz uma substância, tem que cuidar do estado físico dela, porque isso influi muito na energia dessa substância. E o último estado físico, o último fator de influência é esse aqui. Já mando para vocês os dois. Os estados alotrópicos, que você tem aqui na página de número 77. Alótropos, metáfora do Lego. Você lembra da sua infância feliz, Lego Movie também é muito interessante. Você lembra do Lego, você lembra do seu balde de Lego. Com o seu balde de Lego, você monta a casinha, você monta a ponte, você monta o carro, você monta várias coisas, seu Forte Apache. Depende da sua criatividade. Mas, independentemente da arte que você produziu, entende, da engenharia que você construiu, seja a ponte, o carro, o Forte Apache, casinha, seu castelo, as pedrinhas são as mesmas. Então, se você olha esse belíssimo anel de diamante, de grafite 09, e aquela belíssima pedra de diamante, as bolinhas são as mesmas, os átomos são os mesmos. A diferença é a forma como você os montou, a forma como você os encaixou. Se você os encaixa de um jeito, forma grafite. Se você encaixa de outro, forma diamante. Tá, mas se os átomos são os mesmos tipos de átomos, é possível transformar o grafite, o carvão, em diamante? Claro, pensando nisso, a pessoa colocou aqui uma charge engraçadíssima. Né? Desculpar, mas eu vou fazer espanhol na prova. Eu vou explicar, olha só, olha que assim, querido, eu vou te mostrar. É que, ó, por exemplo, o Cristiano Ronaldo arrancou um pedaço do seu cabelo, obviamente livre da caça, porque ele usa Clean and Clear Man, você sabe muito bem disso, e ele transformou um pedaço do seu cabelo em diamante. Pô, o Cristiano Ronaldo até nisso ele é bom, né? Impressionante. E é bom pai também, você lembra do Cristiano Ronaldo pai? É muito engraçado aquilo. Mas assim, pessoal, como é que ele fez isso? É porque ele pegou o cabelo dele e carbonizou. E quando você tem carvão, que é grafite, com muita pressão, esses átomos acabam assim, ó, e criam diamante.
né? Muita pressão e a energia correta para você fazer isso. Eis a explicação aí da piadinha. Então, oi? Pelé também fez, muita gente faz, é verdade. E você pode cremar um ente que você perdeu e fazer uma pedra de diamante não é um incentivo ao homicídio, tá? Exatamente, eu já falei isso, por favor, reitero, não é para você se livrar de um parente que você não gosta. Então, quando você fala em alótropo, você tem que cuidar muito, porque quando você fala em carbono, o pessoal fala, opa, se for o grafite tem uma energia, se for o diamante tem outra. E tem que cuidar bastante disso, pessoal. Aliás, o Pedrão fez aqui a prova da Ubra, alguém mais fez Ubra? Não lembro agora aqui nessa sala. Fizeste Ubra, Ana? Então vocês lembram da primeira questão da prova que foi essa, inclusive deu letra... vocês não vão lembrar, mas eu lembro, deu letra D. Tá aí, desculpa, tá? Mas é verdade. Então, essa questão ela era bem bobinha e bem fácil, você tem ela aqui no gráfico pra gente fazer. Esse gráfico mostra a passagem de diamante e grafite para gás carbônico. Então, vamos fazer a mesma mecânica para vocês entenderem direitinho, tá? Vamos pegar nosso tesouro imaginário e vamos pegar o nosso produto. O nosso produto é o CO2, então você vai botar o CO2 aqui. Tá vendo? Tá, mas e o meu reagente, quem é? Ó, como o diamante tem mais energia, ele tem que ter uma distância maior do gás carbônico. Então ele tem que ficar mais em cima. Como o grafite ele tem menos energia, então ele tem que ficar mais perto ali do CO2. Então ele vai ficar aqui. Tá vendo? E daí você tem aqui, ó, essa energia aqui correspondente ao diamante. Tá aqui a energia do diamante. Você tem essa energia correspondente ao grafite. Tá ali a energia do grafite. E a diferença de energia entre os dois, queridos, é bem pequenininha. É de meras, 2 quilocalorias. Resposta da questão da Ubra. Se você quer passar de grafite para diamante, absorvem-se 2 quilocalorias. De diamante para grafite, libera, que você está descendo. Agora, tem uma coisinha que tem que ser dita também antes de vocês irem embora. Se o grafite libera menos energia, é porque a natureza botou menos energia nele. Se o diamante libera mais energia, é porque a natureza botou mais energia nele. Você é a mãe natureza. Você fez tudo que tem ao nosso redor. Pense você, é mais fácil fazer algo que demanda mais energia ou menos energia? Essa pergunta ela é muito importante. Porque com grafite e diamante é fácil, mas quando você pega um outro alótropo é um drama. Tipo ferro alfa, ferro gama, fósforo branco, fósforo vermelho. É super comum errar essas coisinhas. Então vamos escrever aqui com a citação do professor, 3 pontinhos. O alótropo mais estável é o de, e aí vem, é o de menor, para não haver confusão, tá, pessoal? Eu vou escrever aqui, ó, módulo de ΔH, tá? Porque senão tu pode te atrapalhar um pouquinho com os valores, eu não quero que isso aconteça. Então, quem tiver o menor módulo de ΔH é o que tem menor energia, consequentemente, é o que a natureza faz mais, é o mais estável.